Boa noite, irmãos. Boa noite. Aquele que nos acompanham pela internet. Vamos oferecer esta missa de hoje pelo falecido José de Souza, pelas almas do purgatório, pela recuperação de saúde de Maria Ângela da Silva Menezes, Arnaldo Ferraz, Francisco Barbosa Ochoa, Cecília dos Santos Oliveira, Amélia de Carvalho, Clarice Tavares Alves. Bem, irmãos, vamos silenciar o nosso coração, vamos nos preparar para esta terça-feira da quinta semana da Quaresma, todos de pé para receber o nosso celebrante. Eis o tempo de conversão. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos andemos, eis o tempo de conversão. Os caminhos do Senhor são verdade, são amor, dirigi os passos teus e os quero, Senhor. Ele guia o caminho, e vou e voltar. Ele é bom, fiel e justo, Ele Deus que me salvar. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos andemos, eis o tempo de conversão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. No início da nossa Santa Missa, vamos reconhecer os nossos pecados, as nossas faltas, para celebrar menos indignamente os santos mistérios. Quero confessar a ti, ilumina minha alma, eu reconheço, sou pecador. Diante de mim eu sei, está sempre o meu pecador, foi contra vós que eu pequei. Deus Pai Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Concedei-nos, ó Deus, perseverar no vosso serviço, para que em nossos dias cresça em número e santidade o povo que vos serve. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.
Leitura do livro dos Números. Naqueles dias, os filhos de Israel partiram do Monte Hor pelo caminho que leva ao Mar Vermelho, para contornarem o país de Edom. Durante a viagem, o povo começou a impacientar-se e se pôs a falar contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que nos fizeste sair do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, falta água, e já estamos com nojo desse alimento miserável. Então o Senhor mandou contra o povo serpentes venenosas, que os mordiam, e morreu muita gente em Israel. O povo foi ter com Moisés e disse: Pecamos falando contra o Senhor e contra ti. Roga ao Senhor que afaste de nós as serpentes. Moisés intercedeu pelo povo e o Senhor respondeu: Faze uma serpente abrasadora e coloca-a como sinal sobre uma haste. Aquele que for mordido e olhar para ela viverá. Moisés fez, pois, uma serpente de bronze e colocou-a como sinal sobre uma haste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, ficava curado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ouve, Senhor, e escutai minha oração, e chegue até vós o meu clamor. Ouve, Senhor, e escutai minha oração, e chegue até vós o meu clamor. Ouve, Senhor, e escutai minha oração, e chegue até vós o meu clamor. De mim não oculteis a vossa face, no dia em que estou angustiado. Inclinai o vosso ouvido para mim, ao invocar-vos atendei-me sem demora. Ouve, Senhor, e escutai minha oração, e chegue até vós o meu clamor. As nações respeitarão o vosso nome, e os reis de toda a terra vossa glória. Quando o Senhor reconstruir Jerusalém e aparecer com gloriosa majestade, Ele ouvirá a oração dos oprimidos e não desprezará a sua prece. Ouve, Senhor, e escutai minha oração, e chegue até vós o meu clamor. Para as futuras gerações se escreva isto, e um povo novo a ser criado louve a Deus. Ele inclinou-se de seu templo nas alturas, e o Senhor olhou a terra do alto céu, para os gemidos dos cativos escutar, e da morte libertar os condenados. Ouve, Senhor, e escutai minha oração, e chegue até vós
semente é de Deus a palavra. O Cristo é o semeador. Todo aquele que encontra a vida eterna encontrou. Louvor e glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos fariseus: Eu parto e vós me procurareis, mas morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Os judeus comentavam: Por acaso vai matar-se? Pois ele diz: Para onde eu vou, vós não podeis ir? Jesus continuou: Vós sois daqui de baixo, eu sou do alto. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Disse-vos que morrereis nos vossos pecados, porque se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Perguntaram-lhes, pois, quem és tu, então? Jesus respondeu, o que vos digo desde o começo. Tenho muitas coisas a dizer a vosso respeito, e a julgar também. Mas aquele que me enviou é fidedigno, e o que ouvi da parte dele é o que falo para o mundo. Eles não compreenderam que lhe estava falando do Pai. Por isso Jesus continuou: Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas apenas falo aquilo que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, porque sempre faço o que é do seu agrado. Enquanto Jesus assim falava, muitos acreditaram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, já falei para vocês que nesse tempo da Quaresma, as leituras que a igreja escolhe para a missa semanal sempre está interligado à primeira leitura com o Evangelho. Hoje nós estamos na primeira leitura do livro dos Números, que o povo peca. Deus manda Moisés fazer uma haste, que olhar para a serpente que está no alto, será curado. Essa haste é a imagem de Jesus Cristo. Por isso no Evangelho ele mesmo diz, Cristo, quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. Esse tempo também, sobretudo agora que nós estamos na reta final da Quaresma, estamos escutando o embate de Cristo com os judeus. E Cristo fala aqui hoje uma frase muito forte. Vós morrereis no vosso pecado. Cristo está falando para os judeus, para os fariseus, que não acreditaram em Cristo. Cristo tentou de várias formas falar para esse povo, mas eles não quiseram escutar Cristo e morreram no pecado. Esse pecado nós escutamos também no livro dos Números. Esse povo que está no deserto, a nossa vida é um deserto. Começamos a Quaresma não falando de qualquer jeito, mas falando do deserto, que o povo, assim como Cristo, assim como o povo foi tentado no deserto, Cristo também foi tentado. E o deserto sai o que está dentro do nosso coração. Por isso o profeta Oséias diz, levei a minha esposa no deserto para experimentar o que tinha no coração.
Toda a nossa vida é um deserto, não é só a quaresma. Se a nossa vida fosse só durante 40 dias um deserto, seria ótimo. E nesse deserto aqui aparece a murmuração. Aqui diz, durante a viagem o povo começou a impacientar-se. Que poderia falar sobre o pecado da impaciência. Nós não temos paciência. E quando nós estamos no deserto, o que sai do nosso coração? Impaciência. Não sabe esperar. E Deus estava acompanhando o povo. Deus estava com o povo. Mas esse povo não tinha paciência. E aqui diz, e se pôs falar contra Deus e contra Moisés. É o pecado da murmuração, de reclamar. Contra Deus. Quantas vezes nós falamos, Deus, por que isso? Deus, por que essa história? Deus, por que me trouxe nesse deserto? E sem falar também contra os Moisés que Deus envia na nossa vida. Quem é o Moisés da tua vida? Quem é aquele que te tirou da escravidão? Quem é o Moisés que está te levando nesse deserto, te conduzindo? E você murmura contra quem? Contra Moisés. E esse povo fala, por quê? E sempre o povo faz essa interrogação. Por quê? Por quê? Por que essa história? Por que essa situação? Por que nos fizesse sair do Egito? Para morrermos no deserto? E o povo murmura que não é verdade. Sempre quando aparecem as murmurações, sempre aparece uma mentira. Não há pão, falta água, já estamos com nojo desse alimento miserável. Deus deu pão para o povo. Deus deu água para o povo. E quando nós murmuramos, sempre aparece uma mentira. E aqui aparece, estamos com nojo. É um pecado que acontece no matrimônio, aparece no sacerdócio, aparece no dia a dia, o nojo da vida diária. Se algo que pode matar a nossa vida é a rotina. A rotina é algo demoníaco. Sempre a mesma coisa. E o demônio nos engana aí. O demônio tentou o povo no deserto. O demônio tentou Jesus Cristo. Por que essa história? Por que tudo isso? Estamos com nojo. Nojo da vida, já cansado de tudo. Então o Senhor mandou contra o povo. Não é que o Senhor estava castigando o povo, mas para ajudar o povo. Porque esse é um método que Deus nos utiliza para nos corrigir. Não é para castigar, para nos corrigir. Assim como um pai, uma mãe corrige o seu filho, que Deus fez, não um castigo. Mandou serpentes venenosas que mordiam. Eu já expliquei para vocês várias vezes o significado dessa cruz que nós temos aqui na igreja. Essa cruz tem muito a ver com essa liturgia da palavra que nós estamos escutando. Cristo está elevado na cruz, aqui embaixo, os pés dessa cruz são serpentes. As serpentes que morderam o povo. E todas as vezes que nós não queremos entrar na cruz, todas as vezes que nós não queremos entrar no sofrimento diário, o que nos espera? As serpentes, para nos morder. Que é a imagem da serpente do Antigo Testamento, que é a imagem da serpente do Gênesis, que é a imagem do demônio. Quando nós não aceitamos a cruz, nós caímos nas armadilhas do demônio. Deus mandou as serpentes venenosas, morreu muita gente. O povo cai em si. Deus permite muitos acontecimentos em nossas vidas, mas muitas vezes nós não reconhecemos a ação de Deus. Muita gente morreu em uma pandemia. É uma palavra de Deus. Deus, claro que não queria isso, mas é uma palavra de Deus. Mas o povo esquece disso. Agora vem a guerra, mas o povo não aprende. Mas aqui diz, o povo foi ter com Moisés e disse, pecamos. Essa é a palavra que Deus mais gosta de escutar da nossa parte. Pecamos. Quem falou essa palavra também, pequei, foi o filho pródigo. Pequei, pai. Nós temos as nossas murmurações. Nós temos as nossas reclamações. Nós ficamos com nojo do alimento do dia a dia.
nós cansamos da vida. Mas se hoje nós reconhecemos nossos pecados, pequei, eu, não outras pessoas, como nós estamos também no evangelho do domingo passado, nós queremos ver o pecado do outro, da mulher adúltera, esquecemos do nosso pecado, pecamos, falando contra o Senhor e contra ti. Roga ao Senhor que afaste de nós as serpentes. Aparece a imagem de novo aqui de Moisés, o intercessor, pobre Moisés. No início, aqui falam que estavam falando contra Deus e contra Moisés. Esse povo repensa, a nossa vida muitas vezes nós caímos no pecado, falamos contra Deus, contra Moisés, depois procura de novo Moisés. Moisés, intercede por nós. E Moisés intercedeu. Essa é a intercessão de nós, os sacerdotes, os padres também, de interceder pelo povo que peca. Quantas pessoas estão pecando hoje? Por isso que nós também oferecemos a missa em reparação pelo pecado dos outros. Moisés intercedeu pelo povo. E aí Deus diz, o Senhor respondeu, faz uma serpente, coloca como um sinal sobre uma haste. É uma haste que nós temos aqui. Esse versículo também é um versículo para contestar o que muitos protestantes falam. Vocês, católicos, adoram imagem. Aqui é uma prova que Deus mandou fazer uma imagem. A gente não está para entrar aqui em controvérsias com os protestantes, se pode ou não pode. Mas aqui Deus falou, faz uma imagem. Faz uma serpente abrasadora. Modela uma serpente. Quem olhar, claro que nós não adoramos imagens. Nós veneramos a imagem. Claro que venerar uma cruz, é tão importante ter uma cruz, em casa, no quarto, na mesa de trabalho, uma imagem de Nossa Senhora. Olhar para essas imagens nos cura. Olhar para Cristo crucificado. Nós vamos contemplar agora, esses dias, a paixão de Cristo. Olhar, contemplar o amor de Deus por nós nos cura. Aquele que for mordido e olhar, viverá. Olhando, vive. Interessante, né? Isso tem muito a ver, até na biologia, quando uma pessoa é mordida por uma serpente, qual é o antídoto para uma pessoa que é mordida por uma serpente? O próprio veneno da serpente. Aqui se cumpre a Escritura também. As pessoas foram mordidas pelas serpentes. Qual foi o antídoto que Deus colocou? A própria serpente também. Aqui, essa leitura do livro dos Números aqui é tão rica. Depois aparece a Virgem Maria também, que esmaga essa cabeça da serpente também, imagem de Nossa Senhora das Graças. Quem contempla, vive. É verdade, irmãos, que nós nos cansamos da nossa vida. Nós passamos por momentos de deserto, não vemos nada. Nesse momento aparece a murmuração, aparece a reclamação. Nós temos que fazer bastante atenção, porque a murmuração endurece o nosso coração. A partir do momento que nós murmuramos contra Moisés, se você murmura contra os Moisés que Deus te envia, murmura, reclama contra o padre, reclama contra os catequistas, reclama diante daqueles que Deus coloca à tua frente, você não se converte. Não se converte. E hoje, uma conversão que o Senhor precisa tirar do nosso coração é a reclamação. Não tem água, não tem nada. Deus nos dá tudo, mas nós não conseguimos enxergar. Olha como a murmuração endurece o nosso coração. Tem água, tem comida, mas está murmurando. Aquele que for mordido e olhar para a serpente viverá. Colocou a serpente numa haste. E sempre que olhava, era curado. Quem está aqui numa haste hoje é Jesus Cristo. E nós somos chamados, irmãos, a olhar para Cristo. Não olhar para a nossa vida. Repito aqui, como as nossas necessidades básicas e elementares nos tiram o gosto de Deus. Porque o povo está reclamando, porque quer comer. Porque quer beber. Falta pão, falta água. As nossas necessidades, as necessidades do mundo, coisas materiais. E por coisas materiais, eu quero
ter um prazer agora. É o prazer de comer um pão. É o prazer de beber água. E Deus deu. Só que isso enjoa. E esse evangelho tem a ver já com outro evangelho do pão da vida. Não é o pão que sacia. Esse povo ficou com nojo do pão. Não são as coisas materiais. Porque você pode ter tudo. E você enjoa. Você pode ter um carro. Enjoa do carro. Você tem uma casa maravilhosa. Enjoa da casa. Você pensa, não, minha casa vai ser melhor em outra casa. Não, eu vou morar em outro bairro. Vou morar em outro país. Vou morar em outro lugar. Enjoa de tudo isso. Porque isso não traz vida. Essas coisas elementares da vida, o pão e a água, não traz vida. Ao ponto que quem come o verdadeiro pão, que é a Eucaristia, agora nós comeremos esse pão, tem vida. E vida abundante, tem vida eterna, que não está nas coisas materiais. Quem bebe do sangue de Cristo não tem mais sede. Comer esse pão material e beber essa água tem sede. Mas comer o pão da vida e beber o sangue de Cristo, isso sim dá vida. Por isso hoje também pode acontecer que nós murmuremos, mas reconhecemos, pecamos. E se nós falamos hoje pecamos, Deus amolece o coração. É uma forma. Se nós falamos pequei, isso amolece o coração de Deus. Que o Senhor tire do nosso coração todo o veneno da murmuração. Com fé e esperança, apresentemos ao Senhor os nossos pedidos. A resposta das preces. Ouvi-nos, Senhor, e tende piedade. Ouvi o Senhor e tende piedade. Cristo Jesus, que prometeste estar presente no meio daqueles que se reúnem para orar em vosso nome, ensinai-nos a orar sempre convosco, ao Pai, no Espírito Santo, rezemos. Ouvi o Senhor e tende piedade. Celeste Esposo, purificai de todo pecado vossa amada Igreja, e fazei que ela viva sempre na esperança e na alegria do Espírito Santo, rezemos. Ouvi o Senhor e tende piedade. Amigo do ser humano, tornai-nos solícitos pelo bem do próximo, como nos mandastes, a fim de que, por meio de nós, brilhe para todos a luz da vossa salvação, rezemos. Ouvi o Senhor e tende piedade. Pai pacífico, dai ao mundo a vossa paz, para que em toda parte se faça mais sensível vossa presença salvadora, rezemos. Ouvi o Senhor e tende piedade. Abri as portas da bem-aventurança eterna a todos os que morreram, e admiti-os na glória da eternidade, rezemos. Ouvi o Senhor e tende piedade. Ouvi, Senhor, as nossas preces. Tem piedade, Senhor, dos nossos pecados, que muitas vezes nós não reconhecemos o Teu amor, o Teu cuidado para cada um de nós. Tira hoje, Senhor, do nosso coração toda reclamação, toda murmuração. Te pedimos, Pai, que nós possamos buscar não só o pão que não sacia a nossa vida, que nós possamos ser saciados do verdadeiro pão da vida, que é o Teu Filho. Escuta todas as nossas preces, todos os nossos pedidos. Hoje, como igreja que intercede, tem piedade, Senhor, do mundo que procura a felicidade onde não está. Tudo isso te pedimos em nome do Teu Filho, convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém.
Orai, irmãos, para que a nossa família, reunida em nome de Cristo, possa oferecer um sacrifício aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória de seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Nós os oferecemos, ó Deus, o sacrifício que nos reconcilia convosco, para que perdoeis os nossos pecados e orienteis os corações vacilantes. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. O universo inteiro, salvo pela paixão de vosso Filho, pode proclamar a vossa misericórdia. Pelo poder radiante da cruz, vemos com clareza o julgamento do mundo e a vitória de Jesus crucificado. Por ele, os anjos e todos os santos, nós vos louvamos, cantando a uma só voz. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos. Deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos este pão e bebemos este cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos
de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Orani e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram dessa vida, acolhei junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu castíssimo esposo, com os santos apóstolos e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos. Por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, Que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Quando eu for exaltado da terra, diz o Senhor, atrairei a mim todas as coisas. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei-nos uma palavra, serei salvo.
Oremos. Concedei-nos, ó Deus Todo-Poderoso, que desejando continuamente os vossos dons, nos aproximemos sempre mais dos bens celestes. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podem sentar. Então, irmãos, no dia de ontem, segunda-feira, nós iniciamos a reforma do nosso salão paroquial. Já deu uma boa adiantada, tiramos todo o piso que vai trocar, pois vamos ampliar também o salão, por isso quebramos alguma parede também. E nós temos bastante entulho para tirar, né? Até peço desculpa a vocês pelo incômodo, esses dias de obra, né? O entulho está aí no portão da entrada. E nós conseguimos um caminhão, hoje de manhã já foi tirado um caminhão de entulho, e é muito entulho. Então amanhã, se for possível, eu pediria a colaboração, a doação da mão de obra dos homens, para tirar o entulho. Então precisa tirar o entulho e jogar em cima do caminhão. Então quem puder, amanhã, 8 horas da manhã, se você não pode de manhã, pode à tarde, pode 1 hora de trabalho, enfim. O que você puder fazer é bem-vindo, né? Se puder trazer também uma pá, porque a gente não tem um número de pá suficiente para todo mundo. Então, amanhã, a partir das 8 horas, começam os trabalhos, tá ok? Depois, sexta-feira que vem, nós não teremos a nossa via sacra. Já vamos estar nos preparando para a missa campal, tem toda uma arrumação também para domingo. Então não tem via sacra sexta-feira, tem a missa normal às 19 horas. Domingo teremos a nossa missa com a bênção dos ramos, e se Deus quiser e a chuva permitir, teremos a procissão. Então a saída, a bênção dos ramos e a procissão sairá domingo, 7 horas da manhã, na Capela Divino Espírito Santo. Vamos sair da capela e vamos até aqui a Rua Mariflor, é assim, não? Aqui na Praça Chavantina, né? Então, vamos chegar mais ou menos aqui por volta das 8 horas para celebrar a missa, ok? E teremos uma segunda missa no domingo, aqui na paróquia, às 19 horas. Não todos conseguem pela parte da manhã, etc. Então, teremos essa opção. Façam atenção, se chover, aí a gente vai mudar um pouquinho a programação, né? Essa programação que eu falei agora, se não chover. Agora, se chover, nós teremos as 3 missas normais dominicais, tá ok? Depois, já na semana que vem, passaremos toda a programação da Semana Santa. Agora, após a bênção final, temos a reunião do CPP, convido todos a participarem. Nós temos hoje vários assuntos para decidir. Um dos assuntos também é sobre a divisão do território paroquial, etc. Então, todos os responsáveis estão convidados e também os paroquianos. Semana passada eu falei com o bispo pediu para eu fazer um esclarecimento, no primeiro momento, com os paroquianos, para depois a gente ver quais as medidas que nós vamos tomar, tá bom? Então, convido todos, se quem está na missa puder participar, é importante. O maior número de paroquianos que estiver presente é importante, ok? Vamos receber a bênção final. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Irmãos, a alegria do Senhor seja a vossa força, ide em paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.